No vídeo de hoje, o novo técnico do Santos, o novo CEO do Santos e a verdade revelada na coletiva de ontem, esfregada de maneira muito cristalina no rosto de todo mundo. O presidente Marcelo Teixeira não falou a verdade para o torcedor do Santos. Isso é uma pena, isso é um erro. Eu espero que tenha sido algo pontual, que não seja uma marca dos próximos anos da gestão do presidente do clube. Mas foi muito feio o saldo disso. Aliás, muito feia a coletiva de ontem também. Tem muita coisa pra gente falar. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 280 mil inscritos por aqui. QR Code da AG nessa véspera de Natal. Você pode olhar outros esportes, outras modalidades, NBA, tem muito jogo nessa época. Enfim, aproveita aí o QR Code da AG para você se divertir com 18 anos ou mais e sempre com responsabilidade. Muito bem, tem muita coisa para te falar nesse vídeo. A primeira, a verdade ontem ficou clara para todo mundo. O presidente do Santos não falou a verdade para o seu torcedor. Eu acho muito duro a gente ter que falar nesses termos. É muito sério o que aconteceu. Eu acho que não pode ser minimizado. Acho que é um dos principais erros da gestão do presidente Marcelo Teixeira ter dito no dia 6 de dezembro que o novo técnico estava contratado. E mais, não esqueçam desse detalhe. O presidente disse que o tal técnico contratado desde o dia 6 de dezembro já estava participando de indicações de jogadores, de montagem de planejamento, meu Deus do céu. Isso presidente, com todo o respeito que o senhor me merece, isso é muito grave. Isso não pode ser feito com o torcedor do Santos. Por mais que as intenções, e eu sempre, como digo aqui, presumo a boa-fé das pessoas, a boa intenção das pessoas. Por mais que a intenção tenha sido nobre, talvez, vamos dar uma acalmada, vamos dar uma amenizada na pressão, vamos dar um pouco de paz aqui para o departamento de futebol continuar a busca por um novo treinador, mas a verdade sempre é o melhor caminho, presidente. Porque ela se revela, não tem muito jeito. Você pode ganhar dias, semanas, talvez o presidente tenha ganhado. Não sei se ganhou, né? Porque eu acho que esse discurso não convenceu o torcedor do Santos. A torcida não comprou muito essa ideia. Fiz vídeos aqui falando sobre isso no próprio dia 6. Falei, presidente, tá meio difícil acreditar, mas, enfim. Mas no final, a verdade se revela e a perda da credibilidade, tenho dado esse conselho ao presidente, um conselho de boa fé, presidente, de quem não é nem apoiador, nem detrator da sua gestão. Eu não sou nem de oposição e nem situação, e não conheço ninguém da política do Santos, então tenho absoluta liberdade para falar aqui como alguém que está distante desse ambiente. Presidente, não repita mais isso. Essa é uma estratégia, se foi uma estratégia, ela não funciona, essa é uma estratégia batida. Porque, presidente, talvez, nos anos 90, sem as redes sociais, sem a internet, fosse mais fácil você controlar uma narrativa como essa. Hoje, as pessoas checam em segundos aquilo que está sendo dito. As pessoas têm acesso a fontes, jornalistas argentinos, colegas argentinos, a qualquer momento, quando surgiu a história do Quinteiros, ou até mesmo em âmbito nacional. Então, não sabe, funcionou lá atrás, hoje não dá mais. Hoje, rapidamente, uma história como essa é desconstruída se ela não parar de pé. E aí o presidente que disse que no dia 6 o treinador já estava contratado, na coletiva de ontem, teve que dizer, não, o CEO fechou com o treinador no domingo, dia 22, e não no dia 6. Então a narrativa do próprio presidente não parou de pé, e ele ontem precisou dizer, o CEO chegou. E aí ele tentou sair pela tangente, dizendo que, não, na verdade nós esperamos o CEO para que ele definisse o novo treinador. Ou seja, então o presidente mudou de ideia, porque no dia 6, sem a figura desse CEO, ele foi lá e contratou um técnico. Aí depois de acertar com esse técnico, por favor, tá difícil essa narrativa parar de pé. Depois de acertar com esse técnico, ele foi deitar e pensou melhor, falou, quer saber? Acho que a gente tem que trazer o CEO e ver quem vai ser o técnico que esse CEO vai trazer. Aí desfez, porque ontem o presidente ligou ou mandou uma mensagem ao Wagner Frederico, jornalista muito conhecido que acompanha o Santos, dizendo, olha, eu tinha um outro técnico já até com o documento assinado. Seria interessante a gente saber quem era, presidente. Mas, enfim, vamos imaginar que seja verdade, eu vou acreditar na sua fala. Na versão que o senhor contou ao Wagner Frederico. Então o senhor acertou com alguém antes de acertar com o CEO, assinou compromisso, pré-contrato, sei lá o quê. Depois o senhor mudou de ideia, desfez o acordo. Ou então esse técnico era o caixinha,
Mas aí o senhor fez um acordo com ele antes do CEO, aí ligou pra ele e falou, peraí, ô Caixinha, deixa eu ver se é o nome que o CEO vai querer, deixa eu contratar primeiro o CEO. Aí o CEO falou, é o Caixinha, ih, coincidência, eu já tinha falado com ele antes. Presidente, sabe, tá difícil, tá muito difícil acreditar. Ficou feio. Aí o presidente tenta repetir, tenta reforçar essa versão num post que ele fez nas redes sociais, no Instagram ontem à noite, e limita os comentários da torcida do Santos, sabendo que essa história não ia convencer. Você encontra lá alguns comentários que foram permitidos de apoiadores, de pessoas que acreditaram na versão do presidente e que compõem hoje uma minoria dentro do ambiente digital do Santos. É fácil você constatar isso, basta uma simples pesquisa, uma rápida pesquisa, e o grosso da torcida não pôde se manifestar, o presidente bloqueou. Presidente que não costuma fazer isso nas outras postagens. Por quê, presidente? Porque o senhor sabe, com toda a sua experiência, como um homem muito bem sucedido de negócios, de um dirigente muito bem sucedido, experiente, que já está aí na cadeira de presidente de novo do Santos, tem uma história dentro desse clube, o senhor sabe que não convenceu. O senhor sabe que a torcida não comprou essa história. E o senhor perdeu uma grande oportunidade de esclarecer isso ontem. Na coletiva, o senhor se recusou a responder sobre esse assunto na primeira pergunta que foi feita pelo Felipe Camargo. O senhor se recusou, o senhor inclusive jogou para a imprensa, já era meio que esperado que o senhor fosse fazer isso, a responsabilidade do que aconteceu, do desgaste. Presidente, a imprensa divulgou alguns nomes, diferentes colegas, alguns acertaram, outros erraram. Por exemplo, o Felipe Camargo que eu citei, quando saiu notícia na quinta ou na sexta de que, não, é o Quinteiros, hein? O Quinteiros vai ser anunciado domingo. O Felipe pegou o telefone, falou com uma fonte na Argentina e a fonte falou, esquece, não vai ser o Quinteiros recusou. Então teve muito colega que acertou. Vários. Estou citando o Felipe Camargo, que é um exemplo. Outros erraram. Mas o erro maior dessa história, com todo respeito, não sou corporativista não, porque tem muita gente hoje séria, trabalhando em rede social, em internet, YouTube, em veículos grandes, e tem muita gente também que erra pra caramba. Então não vou aqui dizer que a imprensa é perfeita. Teve muito erro nessa apuração. Teve. Agora, o erro maior é do presidente que no dia 6 diz que o técnico está contratado e não é verdade. Dias depois ele vai na Rádio Bandeirantes, numa entrevista por telefone, diz a mesma coisa. Dias depois ele vai no programa de TV da Baixada Santista, sorrindo no Esporte por Esporte, e diz a mesma coisa. Fique tranquilo, quando não tinha nem o CEO. Porque vocês não vão querer acreditar que o Pedro Martins já estava contratado antes do dia 6, com o Botafogo, onde ele era diretor de futebol, envolvido com final de Libertadores, final de Brasileiro e Mundial de Clubes. Vocês acham mesmo? Alguém vai acreditar nisso também? Não. É que o Pedro Martins só foi anunciado agora por questões contratuais, mas ele já está trabalhando nisso muito antes. Não estava, porque o Botafogo estava... Se ele fez isso, se alguém cogitar essa loucura de possibilidade de, não, o Pedro Martins já estava na virada de novembro para dezembro tocando o planejamento do Santos, eu já teria muitas dúvidas de contratá-lo. Porque se ele está nas maiores semanas da história do clube onde ele está trabalhando, o Botafogo, envolvido com o planejamento do Santos, aí para. Por favor, vamos exercitar a nossa lógica, sejamos lógicos. É fácil constatar que a história do presidente não bateu. Aí o presidente convoca uma coletiva, a convocação da coletiva foi para uma entrevista com o presidente Marcelo Teixeira. Esse foi o texto de convocação do fim de semana no WhatsApp. Presidente Marcelo Teixeira vai conceder uma entrevista às 15 horas na Vila Belmiro para falar do planejamento para 2025. O presidente. Então, os colegas que lá foram para a coletiva estavam preparados para questionar o presidente, para inquirir o presidente. Aí, na primeira pergunta, que já é uma pergunta dura e muito pertinente, muito bem feita pelo Felipe Camargo, o presidente sai pela tangente, a assessoria diz, não, direcionem as perguntas para o Pedro Martins, ele está aqui. Ora, também seriam feitas perguntas ao Pedro Martins, mas naquele momento era necessário que o presidente esclarecesse essa linha do tempo. E vários outros esclarecimentos precisavam ser feitos. Veja, o Santos anunciou um novo CEO, tendo um CEO no cargo, sem esclarecer o que vai ser feito com o cara que já estava lá. Olha que loucura. Pedro Martins, você está chegando para o CEO e o Paulo Brax? Vamos avaliar e vamos definir nos próximos dias. E o Alexandre Galo? Vamos avaliar, vamos definir nos próximos dias. Aliás, outra coisa, né? Aí o presidente não quis falar sobre a verdade, a falta da verdade da entrevista do dia 6. E aí ele falou assim, não, no momento oportuno eu vou convocar uma outra coletiva, a gente fala sobre isso. Chegou o Natal, vai chegar o Ano Novo, vira janeiro, tem a viagem para Orlando, volta, começa o Campeonato Paulista, morreu Inês, amigo. Ninguém fala do assunto mais, já era. Então acabou, presidente. Duvido muito que o presidente vai falar sobre isso em outra oportunidade. Numa coletiva futura, quando perguntado sobre isso, outras pautas surgirão.
A vida vai seguir, e aí o presidente muito provavelmente dirá: esse assunto já passou, esse assunto já está superado, já temos técnico, já temos CEO, temos que olhar para frente, temos que pensar no futuro, e as explicações não vão ser dadas. Não serão dadas. A verdade é, o presidente Marcelo Teixeira, talvez numa tentativa de acalmar o torcedor do Santos, não falou a verdade. Não tinha treinador contratado. Não tinha. O Santos tomou não do Luiz Castro, o Santos tomou não do Quinteiros, o Alexandre Galo foi à Argentina. Isso não foi desmentido pelo Alexandre Galo. Aqui está o espaço ao Alexandre Galo, ao presidente Marcelo Teixeira. Isso não foi desmentido. O mesmo clube que disse que tinha um treinador contratado no dia 6 de dezembro, mandou depois do dia 6 o seu diretor de futebol para a Argentina para tentar trazer o Quinteiros. E não conseguiu, e não obteve êxito. Aí precisou chegar o Pedro Martins e em um fim de semana o cara resolveu: beleza, eu sou o CEO, eu vou trazer o Pedro Caixinha. Pronto, tá resolvido. Em um dia. Coisa que, pelo que nós acompanhamos no noticiário, repito, Galo, tá aqui o espaço aberto para sua versão, mas o que nós acompanhamos no noticiário é de que houve uma busca não bem sucedida pelo departamento de futebol do Santos por um novo treinador antes da chegada do Pedro Martins. Por que o presidente fez isso? Foi só para acalmar o torcedor? Foi para proteger o Galo? De repente ele ouviu do Galo: tá tudo certo com o Quinteiros, e a coisa melou, e para proteger o Galo, o presidente tá bancando isso aí até o final? Eu não sei. Eu honestamente não sei. Agora, ficarei muito surpreso se o Pedro Martins chegar, Paulo Brax e Galo continuarem no clube. E eu acho que a gestão do Alexandre Galo, ela precisa ser criteriosamente avaliada pelo presidente, e de maneira profissional. Absolutamente profissional. Faz sentido um profissional que não obteve êxito nessa busca por um novo técnico, que talvez tenha exposto o Santos a um constrangimento, seguir no cargo, o trabalho dele? Como é que é essa avaliação por parte do presidente Marcelo Teixeira? É interessante. O Pedro Martins vai ter essa autonomia que, pelo visto, o Paulo Brax não teve. Quantas vezes falamos aqui em vídeos: cadê o Paulo Brax? Cadê o trabalho do Paulo Brax? Cadê o efeito da contratação do Paulo Brax? A gente não vê o Paulo Brax, a gente não vê ações efetivas, realmente não houve. Imagina o cara que é CEO do clube, chega uma segunda-feira, uma bela segunda-feira, ele abre a internet e tá chegando o Pedro Martins para ser o CEO também. Ué, mas eu já sou o CEO. O que vai ser feito comigo? Como assim? Teremos 2 CEOs? Não, não teremos 2 CEOs. Então, sabe, era uma coletiva em que a gente esperava um pouco mais do presidente, a gente esperava explicações, a gente esperava um planejamento mais desenhado. Não tem um reforço anunciado, não tem nada. Hoje é dia 24 de dezembro. Tinha gente numa expectativa grande, muita gente criando expectativa na internet. Teremos um pacote de anúncios, vai ter um monte de anúncio. Aí eu olhava, falava: é mesmo? Não teve nada. Até agora não teve nada. Pedro Martins. A primeira impressão foi muito boa da coletiva do Pedro Martins, eu gostei. Agora vamos falar de aspectos positivos aqui do que aconteceu com o Santos ontem. Eu gostei muito da clareza, da lucidez do Pedro Martins, do tom absolutamente profissional da coletiva. Espero que o Pedro Martins traga algo que falta, que pelo menos de fora, eu posso estar enganado, mas pelo menos de fora, fica a percepção de que falta um pouco dessa postura, até em termos de linguagem mesmo, mais profissional no departamento do Santos, nos departamentos de futebol, enfim, naquilo que nos diz respeito aqui, que nos compete. Eu sei que o clube tem vários outros departamentos, mas o Pedro Martins me pareceu um profissional muito lúcido, me pareceu uma escolha muito coerente com as necessidades do clube. Então, Pedro Caixinha é um treinador com DNA ofensivo, treinador que trabalhou num clube que é o Red Bull Bragantino, que lida bem com jovens, faz parte do projeto, é inerente ao projeto do Red Bull Bragantino trabalhar com garotada, valorizar, vender. Então isso não será um problema. É um treinador que joga pra frente, é um treinador que marca sob pressão, tem conceitos modernos, com laterais que constrói por dentro, com pontas ganhando amplitude, com um centroavante que sai para ajudar nessa construção, para atrair espaços. Tem uma maneira de jogar interessante, tem variações táticas. Pode ser um 4-3-3, pode ser um 4-2-3-1, pode ser um 4-4-2, já jogou em diferentes sistemas. Então, em tese, não há muita comparação entre Pedro Caixinha e o antecessor. Em tese, o Santos está trazendo um treinador muito mais alinhado com as necessidades atuais do que o antecessor. Acho que o Fábio Carille, para uma realidade de Série B, era suficiente. Apesar do futebol ficar abaixo daquilo que a gente esperava diante da folha do Santos e da superioridade em relação aos adversários, esse sempre foi o ponto. Mas para bater as metas da Série B e tal, ok. Mas para voos mais altos, é evidente que o Santos precisava de um upgrade. E acho que o Pedro Caixinha representa um upgrade. Então acho que
O nome do Pedro Martins me parece, num primeiro momento, muito interessante, desde que ele tenha autonomia. A impressão deixada na coletiva ontem foi muito boa. Ao contrário da impressão que o presidente deixou. Uma péssima impressão. Uma horrorosa impressão. De um presidente que não assumiu a bronca do que fez. O Pedro Martins acabou virando um escudo para o presidente na coletiva. Poxa, presidente, isso é muito grande na história do Santos. O senhor não precisa disso. Por favor. Mas a coletiva do Pedro Martins me agradou e a escolha do Pedro Caixinha me parece, para a realidade de mercado, me parece bem interessante, promissora num primeiro momento. Agora, o Santos vai precisar entregar contratações, o Santos vai precisar entregar reforços. Acho que as chegadas dos Pedros, né, elas aumentam, eu acho, a credibilidade do Santos no mercado também. Eu acho que o Santos passa a ter possibilidades maiores de captar jogadores do que tinha antes das chegadas desses dois profissionais. O Alexandre Galo, a impressão que a gente tem é que vinha encontrando muitas dificuldades, não só para definir o nome desse novo técnico, mas também para definir reforços, jogadores, contratações para 2025. Então, no meio de tanto problema, algo positivo a gente viu. As chegadas desses dois profissionais são interessantes, são promissoras. Inclusive, acho até mais do que Quinteiros também, né? Acho que o nome ideal era Luiz Castro, mas enfim, por uma série de motivos não foi possível trazer, mas... Gostei dos nomes, do Pedro Martins e do Pedro Caixinha, para não dizer que o Jorge só critica, não tem nada de bom, não tem nada de positivo. Não, a impressão do Pedro Martins foi ótima, gostei muito. Mas fica uma lição ao presidente Marcelo Teixeira. Fica uma lição e eu tenho certeza, o presidente é um homem inteligente. Ninguém obtém tanto sucesso sem feeling, né? Sem sensibilidade, sem tato, sem inteligência, sem... rapidez de raciocínio, compreensão de contextos. Eu tenho absoluta certeza que o presidente tem a clareza de tudo o que aconteceu. Não pode se repetir. A verdade, ela sempre tem que aparecer. Por mais que, seja muito duro, a gente precisa acalmar o coração do santista. Não precisa trabalhar. Precisa ter ações, mais do que discurso, ações. Porque se os discursos forem frágeis, hoje eles não param de pé. Hoje... não dá, presidente, para controlar a narrativa, comandando 1, 2, 3 veículos na cidade, sem contraponto e beleza, e fica aquilo. Hoje não é mais assim, presidente. Olha a infinidade de profissionais que cobrem o Santos hoje, de canais, de mídias grandes, de mídias independentes. Não dá mais, presidente. Não dá mais. Então que fique essa lição aprendida, que o Santos siga uma linha profissional, que os discursos, que as coletivas, as falas, os posicionamentos sejam no tom feito pelo Pedro Martins ontem. É isso que o futebol de hoje pede. Eu sempre fiz essa crítica também ao presidente. Muitas vezes me dá a impressão de que o presidente ainda não... Ele até deu uma entrevista ontem ao GE, quando ele falava, né, que a coisa era mais romântica no passado e tal. O futebol mudou, e ele fala isso na entrevista de ontem, é importante que o presidente tenha noção disso. O futebol mudou, a maneira de se comunicar mudou. Cortina de fumaça não adianta mais, sabe? Vender ilusão em rede social, sabe? Não, né, com apoiadores que vão lá e olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pô, não cabe mais, presidente, não cabe. O Santos é muito maior do que isso. O Santos precisa entrar numa era profissional. E repito, que o Pedro Martins tenha a autonomia que o Paulo Brax não teve, para colocar os dedos em todas as feridas, dentro de todos os departamentos do Santos. Para cortar alguns excessos, como, por exemplo, pessoas de fora no dia a dia do clube, no dia a dia do CT, nas viagens, coisas que a gente ouve, relatos que chegam até nós. E que muitas vezes são publicados e não são desmentidos. O Santos precisa entrar numa era profissional, porque está todo mundo se profissionalizando, todo mundo gastando muito, SAFs vindo aí com malas de dinheiro, e o Santos não pode ficar para trás achando que está preso ainda nos anos 80, nos anos 90. Porque senão ele vai colher resultados de anos 80 e anos 90 e vai ficar para trás. É isso, é o que penso do que aconteceu ontem. Lamento demais, acho que o presidente Marcelo Teixeira, infelizmente nesse episódio eu não tenho aqui como elogiar, apenas as escolhas. A escolha do Pedro Martins, que escolheu o Pedro Caixinha. Me parece um grande acerto, mas na condução, na postura, na coletiva, nas explicações ou na falta delas, infelizmente o presidente foi muito mal nessa e ele vai ter que trabalhar para recuperar a sua credibilidade em 2025. A gente precisa ouvir o posicionamento do presidente do Santos e acreditar, caramba, é o presidente do Santos, caramba, está sendo contada uma verdade para o torcedor. Dá tempo, presidente, dá tempo de corrigir isso para 2025.
que você pensa? Deixa nos comentários. Bom Natal para todo mundo, nessa véspera de Natal, que você tenha uma noite excelente com a família, com os amigos, com as pessoas que você ama aí. Curta bastante e amanhã a gente se vê aqui meio-dia, claro. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, tchau!